Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A ONU divulgou um estudo realizado pelo seu setor de atendimento à situação das crianças na Argentina e revelou um quadro gravíssimo, não só o que já está acontecendo, mas a constatação de que é um processo que anda rapidamente, que se aprofunda rapidamente e que terá efeitos durante muito tempo na sociedade argentina. E há uma campanha da Unicef que é "A fome não tem final feliz". E esse estudo mostra que 1 milhão de crianças na Argentina vão dormir sem jantar. E o levantamento mostra ainda que cerca de 1.500.000 crianças pulam alguma refeição durante o dia porque seus pais não têm dinheiro para comprar alimentos. O relatório diz que a situação argentina é gravíssima e um estudo recente, feito pelo Observatório da Dívida Social Argentina, da Universidade Católica, já havia indicado que 54,9%, ou seja, 55% da população está em situação de pobreza e 20,3% da população está na condição de indigência. A situação entre as crianças, particularmente, atingiu níveis muito elevados. Em 2024, e aqui considerando até setembro, 70% das crianças vivem em situação de pobreza e 30% desse contingente em pobreza extrema. A deterioração na qualidade de vida também mostra que 1 em cada 4 famílias, estamos falando, pois, de 25% das famílias, 1 em cada 4 deixou de comprar medicamentos para seus filhos e reduziu controles médicos e odontológicos. Isso, inclusive, está num relatório de Sebastian Weisgrais, que é membro da área de inclusão social e monitoramento. Ele disse isso ao jornal Página 12. De acordo com o mesmo relatório, 9% das famílias decidiram cancelar planos de saúde. E é claro, estamos falando de uma minoria que tem planos de saúde. A maioria não tem planos de saúde, não há o que cancelar. Dependem do serviço público de saúde. E o problema, segundo Sebastian Weisgrais, é que o impacto da crise no cotidiano das crianças ainda não se consolidou na agenda pública e nem atingiu seu ponto culminante na vida das crianças. Ele diz que esse dado de que 1 milhão de crianças vai para a cama sem comer revela
um dos problemas mais sensíveis da atualidade, que é a insegurança alimentar, e, em muitos casos, fome. Não é comer bem menos do que o adequado, é não ter o que comer. E o problema de ir para a cama sem jantar ilustra a realidade enfrentada pelas crianças. E as necessidades básicas são adiadas, porque o pai e a mãe foram atingidos por políticas de austeridade, falta de trabalho. Quando há trabalho, salários cada vez mais baixos, porque há um exército de desempregados, então, é claro, o salário oferecido é rebaixado. Você não quer, o outro quer. Inflação e depreciação da moeda nacional, um fenômeno que decorre, obviamente, da inflação, mas também decorre de políticas públicas inteiramente equivocadas. E um dos resultados desse cenário, a criança que tem o almoço, ela pelo menos tem o almoço, só que depois ela não come mais coisa alguma. E vai dormir com fome, e só no dia seguinte, de novo, ela terá aquela refeição. E aí há um outro aspecto. São os pais e mães que não comem para que seus filhos possam comer. Weisgrais diz que o que se observa é que as restrições de renda nos lares estão relacionadas a um contexto mais amplo. Até agora, este ano, 15% das famílias perderam o emprego. Não são aqueles que estão desempregados já há 2, 3 anos. 15% das famílias perderam a fonte de renda, o trabalho. E 65% delas estão nos setores de maior vulnerabilidade. E aqueles que mantêm seus empregos mostram a seguinte situação: 14% dos lares com iniciativas autônomas perderam clientes. Sujeito que trabalha por conta própria, né? A cabeleireira, o barbeiro, o encanador a domicílio, a cuidadora. A renda despencou. Comprar livros, excursionar ou sair com a família por 2, 3 horas num sábado. Esse é um cenário que já desapareceu. São possibilidades que desapareceram da vida dessas pessoas. Então, não é só a fome e a precariedade material. A busca de leitura, de formação, desaparece. O lazer desaparece. É só agonia, dia após dia. O número de lares onde os responsáveis ali pelo sustento da família começaram a pedir empréstimos ou compra para pagar depois, o fiado nos comércios, esse número cresceu 23%. E pelo menos, segundo a Unicef, 10 milhões de crianças na Argentina hoje comem menos carnes e laticínios, porque o dinheiro não é suficiente. Comem, muitas delas comem, mas comem muito menos carne e tomam muito menos leite e outros produtos derivados do leite. E é claro
que isso provoca um problema nutricional. Também com consequências ou imediatas, ou de médio prazo, ou daqui a muitos anos. E a fome não tem um final feliz, foi o nome escolhido, segundo Weisgrais, porque a evidência é contundente quando há problemas de insegurança alimentar. Também há dificuldades de atenção, de aprendizado, problemas cognitivos, situações de estigmatização. São crianças. A Argentina viveu uma crise parecida há cerca de 20 anos. E teve diversas outras crises. A Argentina é um país mergulhado em crise há praticamente 50 anos. E houve muita incompetência, corrupção, negligência, decisões erradas, políticas erradas. E é claro que o Milei pode até argumentar que há um problema crônico, que se não for resolvido, nenhum outro poderá ser, que é o da inflação. Você pode dizer, bom, é um diagnóstico errado, porque ele não está discutindo a inflação na Suécia. Ele tem emergências sociais que precisam ser enfrentadas já, são emergências. Mas ele argumenta isso, mas esse nem é mais o ponto central. Não é nem aquilo que dizíamos nas conversas aqui, o Ronald e eu, e muito se ouviu e se leu que iria acontecer isso, ou seja, Milei apostaria numa recessão, seja destruindo o peso e dolarizando a economia, o que ele não conseguiu, chegou a ensaiar um recuo, mas sempre está dizendo que é seu objetivo. Estava claro que ele apostaria na recessão como meio de conter a inflação. O problema é que a inflação está resistindo por falta de oferta. Embora haja um brutal rebaixamento do poder aquisitivo dos argentinos, há também uma crise de oferta. Além disso, a causa central da inflação argentina não é só o gasto público, mas o gasto público tem participação. E a política recessiva, esse apego fanático a uma página da cartilha, está levando à redução da arrecadação do Estado. O Estado está arrecadando menos, porque a atividade econômica diminuiu. Há menos consumo, há menos produção. E aí Milei, também desesperado, para anunciar superávites, e ele fala em superávites nominais, pelo menos está indo no cerne do problema, né? Não fica brincando de superávit primário como aqui. Mas ele está perdendo a arrecadação. E o que faz Milei? Não transfere os recursos que a Constituição determina, ele deve transferir para as províncias. Atacou, mas de maneira covarde, porque nem assumiu que estava fazendo isso. Disse que era para fazer remodelações, para fazer com que as coisas funcionem bem. Não, ele inviabilizou programas alimentares.
O almoço baratíssimo, preço simbólico na rua. As instituições que cuidam disso estão sendo atacadas diuturnamente pelo governo Milei. O elemento fundamental do Tratado Social Argentino e também brasileiro, e aqui também está sendo atacado, provavelmente amanhã falaremos disso. Aposentados e pensionistas devem ter seu poder de compra garantido. Não é aumento. Não é aumento. É não perder menos. Não perder menos do que o possível. Esse é o argumento ridículo que o governo está apresentando. Vocês estão perdendo menos do que seria possível. Mentira! Mentira! Eles estão perdendo o poder real de compra. Até o valor nominal não recebe reajustes. O valor real da aposentadoria, da pensão, é cada vez menor. O aposentado recebe Y no mês tal, no mês seguinte ele recebe o mesmo Y, só que o que ele comprava, ele não compra mais. Ele compra 60% do que ele comprava no mês anterior. Às vezes, dependendo da necessidade de comprar medicamentos, ele compra 40% do que ele comprava no mês anterior. É um empobrecimento velocíssimo. E o governo diz não. Na verdade, a desvalorização é menor do que seria possível. Mentira! Porque não há reajuste. Não, mas é menor porque nós estamos conseguindo conter preços. Mentira! A inflação continua nos 3 dígitos. Anual, obviamente, em 12 meses, obviamente. O acumulado em 12 meses. Ela caiu mês a mês, sem dúvida. À custa de uma recessão brutal que afetou a oferta de produtos. E afetou a arrecadação do Estado. O Estado está arrecadando menos porque a atividade econômica desabou. Mas não é só isso. Milei está atacando toda a base produtiva e intelectual da Argentina. Pesquisadores indo embora. E ele grotescamente diz: vocês são bons, escrevam livros, vamos ver se as pessoas compram. Como pode dizer uma tolice? Uma tolice desse nível? Como pode usar um argumento tão burro e mesquinho? Está atacando a indústria argentina. E, obviamente, abrindo mercados, áreas de produção para o capital estrangeiro, que acha tudo ali baratíssimo. É muito barato. A fábrica está barata. O comércio está barato. A rede de lojas está barata. A rede de postos está barata. A produção de petróleo está barata. Avancemos. E o que o Milei não percebe é que, ao eleger o setor da agropecuária como aquele que deve se salvar de todos os setores econômicos nacionais, para que a Argentina consiga divisas vendendo comida, esse setor
também sofrerá ataques do capital externo. Até porque Milei removeu impedimentos para que áreas estratégicas para o país caiam em mãos estrangeiras. Removeu os impedimentos. A Argentina tem pesquisa avançada em satélite, está indo para o espaço. Porque ele está entregando esse setor para Elon Musk. As escolas públicas, amanhã tem greve, hein? Greve dos professores argentinos. Greve dos professores argentinos. E não tenham dúvida, receberão pancada, bomba de gás lacrimogêneo, por ordens emitidas por Patrícia Bullrich, a ministra de Segurança, que é figura levada ao primeiro escalão da política argentina pelo Macri, mas que já não quer saber muito do Macri. Está sempre com a bola da vez. Então agora o que interessa para ela é Milei. Se o Macri não gostar disso ou daquilo, ela dará preferência ao Milei. Dará preferência aos interesses do Milei. O Macri dá alguns sustos no Milei. Lá no parlamento, seu partido vota contra interesses do governo. Aí o Milei veta, aí na hora do Congresso votar, se derruba o veto, se mantém o veto, ele vai à Casa Rosada e diz: olha, precisamos conversar, presidente Milei. Pois não, presidente Macri. Ele atende às exigências do Macri e aí o partido do Macri mantém os vetos do Milei. Foi assim que fizeram aquela cachorrada com os aposentados. O Congresso aprovou um reajuste para tentar repor parte do que os aposentados perderam. Milei vetou. E aí Macri fez esse jogo. Estou insatisfeito. O que você quer, presidente Macri? Olha, presidente Milei, o governo não está atendendo algumas exigências do nosso grupo político. Aí atende, ele vai lá e mantém o veto. E a oposição, além de dividida, um tanto quanto perplexa, porque não consegue apresentar uma resistência política, mas a sociedade civil sim. Os sindicatos, aqueles que o capital financeiro, por intermédio do Estado e de seus porta-vozes, inclusive na imprensa, quer destruir, quer reduzir a insignificância. Na Argentina tem hoje um papel elementar, fundamental, para a resistência, para que haja algum foco, algum lugar onde brote resistência à destruição provocada por Milei. E também os aposentados, aguerridos aposentados argentinos, que foram atacados por policiais, porque assim determinou Patrícia Bullrich, que deve sonhar com ela sendo ministra do Pinochet, né? Ou do Videla, para não ir muito longe, com plenos poderes para mandar a polícia descer o porrete, prender arbitrariamente. Porque isso tem sido feito a cada manifestação na Argentina. E eles vão para as ruas. Os partidos, como sempre, com muitas palavras e poucas ações, mas os sindicatos, os aposentados, os professores, trabalhadores que saem das fábricas, do comércio e vão para as ruas,
Essa tem sido a resistência. Mas uma resistência cada vez mais complicada, porque falta emprego, a competição entre os trabalhadores pelas vagas. As universidades vão minguando por falta de recursos. Então, o que esse relatório aponta é que o quadro é muito grave. Quando você tem 1 milhão de crianças argentinas que vão dormir sem jantar, sem qualquer refeição depois do almoço, com uma refeição por dia. Quando você tem 1,5 milhão que saltam refeições, e quando você tem muitas que só comem porque os pais deixam de comer, para que elas comam, a gravidade é óbvia. A profundidade dessa devastação socioeconômica é óbvia. Mas o que esses técnicos estão dizendo é o seguinte: não é o ponto culminante. Ou, em sentido oposto, não é o fundo do abismo. A crise ainda irá piorar. E se Milei continuar na mesma direção, como um fanático pela cartilha, a profundidade da crise, da devastação socioeconômica na Argentina, ainda vai muito mais abaixo.